Obrigado, presidente Reno Caramori. Quero cumprimentar todos os colegas presentes nesse parlamento, os funcionários. Falo aqui em nome do partido, mas quero, antes de mais nada, fazer uma referência ao pronunciamento do nobre deputado Altair Guide, a quem tem uma deferência especial pela sua atuação enquanto deputado. Quero registrar que, inclusive, já tive a oportunidade de votar nele enquanto jovem na cidade de Criciúma, no período em que ele foi prefeito da cidade de Criciúma e foi um grande prefeito. Como o pronunciamento deu-se em relação às aposentadorias, que nós consideramos excessivas para o contexto econômico e da classe trabalhadora deste país, e também de questionamento em relação a aposentadorias de ex-deputados nessa casa, tenho a minha deferência especial pelo nome do deputado Altair Guide e não contesto em nenhum momento a legalidade que foi dada a essa aposentadoria, nem a ele, nem aos demais deputados que assim o fizeram nesta casa até o presente momento. Porque assim aqui se votou lei que permitisse isso. Então não contesto a legalidade alegada por quem percebe, porém sempre me coloquei no pronunciamento sobre a constitucionalidade da decisão e também, logicamente, a moralidade em que pese a lei. Eu tenho a plena convicção de que no âmbito das votações dessa casa, no volume, na velocidade que se faz sempre de forma atropelada, em final de ano, se embutiu isto. E aqui também não há culpados. O conjunto aqui dos deputados como um todo, no decorrer da sua história, cada um tem um pouquinho de responsabilidade. Inclusive eu que estou aqui nesse meu segundo mandato. Porém nós temos que, gradativamente, corrigindo essas distorções, não apenas em relação aos deputados, que foi o que a imprensa noticiou, mas ao conjunto dos 63 servidores que recebem aposentadorias que ultrapassam limites constitucionais. E que, deputado Nilson, no contexto do cenário que temos, é extremamente relevante no debate que fazemos sobre a transparência dos órgãos, não apenas da Assembleia, mas também do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e também do Executivo. Então, tenho todo o respeito pelo deputado Altair Guide, acho justo e lícito o seu pronunciamento, e como essa casa é uma casa de debate, o nosso debate tem que ser no sentido de que passamos a corrigir isso. Se não podemos fazer retroativamente, caberá à justiça tentar resolver retroativamente. Agora é que a gente tem que ter claro, de forma muito bem escrita no contexto, o que se vota e o que não se vota. Vamos fazer que daqui para frente, como essa lei já foi mudada aqui 3 vezes, uma hora dá, uma hora não dá, uma hora dá, uma hora não dá, uma hora vem um governador e manda e outro muda, de que quem sabe a gente faça no mínimo 3 votações consecutivas em dias diferentes, quando novamente nesta casa vir um projeto semelhante a esse. Aí finalmente todo mundo vai acordar, não vai ter mais surpresas em votações unificadas. Então, parabenizo sim o deputado Altair Guide a fazer o seu pronunciamento. Fez a sua defesa correta, porque é um parlamentar. Quero ao mesmo tempo dizer que em nenhum momento em contato com a empresa nominei elemento A, B, C, D ou E. Em nenhum momento. No entanto, a imprensa acabou nomeando 1, 2, 3 ou 4 ex-deputados dessa casa, e se não me engano teve uma lista de jornal que botaram todos. Mas com muita tranquilidade, muita paciência, muita racionalidade, sem paixão. Aqui nós, enquanto homens públicos, temos que conduzir esse debate no rumo de uma transparência e de correção de rumos, deputado Aldo, para que a gente não tenha mais isso no futuro.
É lógico que no conjunto desses deputados tem gente da minha relação pessoal, onde fiz campanha junto no dia a dia e que sou testemunha de que foram grandes parlamentares na vida pública. Porém, uma questão constitucional lhe permitiu, ou lhes permitiram, que usufruíssem desta brecha que foi votada aqui em épocas passadas e que depois o ex-governador cai no BIM, no momento de extrema lucidez, retirou isso dessa casa, depois retornou com a mim, depois com o Luiz Henrique e assim vai. Mas nós temos que ir corrigindo isso com muita tranquilidade. Mas, no entanto, eu ia falar aqui sobre a questão dos repasses dos fundos de participação dos municípios, que foi apontado e mostrado pela nossa presidente Dilma Rousseff na Marcha dos Prefeitos, aqui também abordada pelo deputado José Milton. Mas o deputado Marcos Vieira, acho que deu uma provocada aqui nessa tribuna hoje, ao dizer que o governo federal, numa matéria da Folha de São Paulo, jornal Carta Branca, deputado Padre Pedro, diz que o governo vai investir em saneamento em pequenos municípios e médios abaixo de 50 mil habitantes por causa das eleições do ano que vem. Primeiro, que esse país não tinha investimento em saneamento básico. É vergonhosa a condição de saneamento básico desse país. Tivemos uma reunião recente com o deputado Carlito, prefeito Carlito, semana passada em Joinville, onde agora que vai chegar a 14% até o final do ano que vem, em 50% da cidade de Joinville em saneamento básico, que é a maior metrópole do estado de Santa Catarina. O nosso governo federal passou a investir em saneamento no primeiro momento no PAC 1, em municípios de grande porte, no PAC 2, de 50 mil habitantes para baixo. E aí agora diz que está investindo porque vai ser ano eleitoral o ano que vem. É lógico que é ano eleitoral, mas é importante salientar que a grande maioria dos municípios abaixo de 50 mil habitantes nesse Brasil não são administrados pelo Partido dos Trabalhadores. E os recursos são executados no município pelos prefeitos, que põem lá a bandeira da sua cidade, porque muitos nem dizem que é o governo federal que está mandando recursos para saneamento básico. Eu que sou médico e sempre estou preocupado com as questões de saúde pública, e saneamento básico é uma condição de saúde. Então, esse tipo de investimento nós temos que ter uma lógica diferenciada. Nós temos que contextualizar que é um governo que, além de distribuir renda, gerar emprego, com carteira assinada, passou a investir em prioridades sociais nos municípios de uma forma republicana, independente do partido que é o município que é. Dicas de passagem, muitas vezes o prefeito do PT até reclamam, pô, a gente devia ser olhado um pouquinho diferente. Coisa que não fez o nosso presidente Lula. Coisa que não fez o nosso governo a nível federal. Assim como na marcha dos prefeitos, o presidente da República só passou aí depois que o nosso presidente Lula foi. E a presidente Dilma, no seu primeiro ano, já se faz presente com toda a sua equipe econômica. Só para se ter noção, só no mês de abril desse ano, deputado Padre Pedro, com crise e tudo, vamos fechar 272 mil empregos com carteira assinada. No primeiro quadrimestre, 880 mil empregos com carteira assinada. Ainda falta muito por se fazer. Nós temos essa clareza. Mas esse é um governo que democraticamente discute as suas aplicações de recursos. Passou a distribuir mais recursos para o fundo de participação dos municípios, diferente do que tínhamos antes. Vou citar só um exemplo da minha região. O município de Rio do Sul, que é a minha cidade, até maio do ano passado, recebeu 5.518.000 reais do fundo de participação do município. Só esse ano já dá 7.730.000, 40% a mais. Getúlio, Ibirama, Tuporanga e Itaió, 28% a mais de recursos para o fundo de participação do município, que é um recurso repassado proporcionalmente ao contingente populacional dessa cidade. Por isso que nós vamos ter muita tranquilidade para aqui nesta casa,
fazer o bom debate democrático, do que representa